Estamos aqui hoje com o mais novo projetor lançado pela LG, o Cinebeam S, um projetor que promete ser bem interessante. E nesse vídeo a gente vai tirar ele da caixa, vai mostrar para vocês as nossas primeiras impressões. Até porque a gente acabou de receber esse projetor hoje mesmo aqui no canal, a gente comprou ele na pré-venda lá no site oficial da LG, para conseguir trazer esse conteúdo o quanto antes para vocês, bem sincero, bem completo. Então vamos dar uma olhada aqui na caixa do aparelho, a gente já consegue ver alguns detalhes. Esse aqui é um projetor de ultra curta distância, ou seja, é daquele tipo de projetor que fica bem pertinho da parede ou da sua tela, então você não precisa de uma distância muito grande ou uma sala muito comprida para usar esse projetor. Outro detalhe interessante é que ele promete resolução 4K, ou seja, é para ter uma imagem muito bem definida. E por fim, aqui na caixa a gente também consegue ver que ele vai ser compatível com WebOS, ou seja, um sistema operacional da LG, o mesmo que a gente encontra nas TVs, que a gente vai testar aqui nesse vídeo para ver se ele está funcionando bem, se responde bem aos comandos. Então, sem enrolar mais, vamos abrir aqui ele, tirar da caixa, porque eu estou bem curioso para ver esse aparelho em funcionamento. Aqui já vem alguns manuais, então depois eu posso até dar uma olhadinha, ver se tem alguma informação importante para passar para vocês. E vamos já tirar aqui o projetor, que eu tenho certeza que vocês também estão bem curiosos para dar uma olhada. Olha só, um projetor bem compacto, um projetor de ultra curta distância, que ele projeta a imagem para o alto. Na verdade eu coloquei ele até errado, na verdade ele é assim, porque ele projeta a imagem para o alto, ou seja, a gente vai colocar ele na parede e ele vai projetar a imagem aqui precisando de poucos centímetros, algo bem interessante. Então, além de ser bem compacto, ele é relativamente leve, bem portátil, então se você quiser um projetor para usar em diferentes ambientes, levar para um cômodo ou outro da casa, levar para outros lugares, pode ser uma opção interessante também. Mesmo ele sendo mais voltado para usar em cima de uma bancada e já projetar diretamente na parede, se você quiser dá para colocar ele num tripé ou num suporte de teto também, porque ele tem a furação aqui embaixo. E aqui na parte de trás a gente vê algumas conexões, ele tem duas USB, só que uma delas é para energia e a gente também tem aqui uma HDMI. Então dá para conectar algum dispositivo externo, como por exemplo um videogame, diretamente nesse projetor, o que é bem interessante. Vamos dar uma olhada rápida aqui nos acessórios também, ver se o que acompanha esse aparelho. A gente tem aqui a fonte que é externa, ou seja, também acompanha aqui o cabo de energia para a gente conectar. E como eu já tinha adiantado para vocês, ó, a energia é do tipo USB-C, porque ele conecta nessa porta aqui de trás, ou seja, na mesma porta para conectar dispositivos externos, a gente consegue conectar o adaptador aqui de energia. Outra coisa interessante aqui é o controle remoto, então vamos dar uma olhada no visual desse modelo aqui. Ó, é um controle simples, mas que parece ser bem funcional, porque já tem acesso a alguns aplicativos de streaming diretamente aqui embaixo, acesso bem rápido para Netflix, Prime Video, LG Channels, Disney Plus e Globoplay. Então parece bem simples para a gente fazer a navegação ali no sistema. E tem um último detalhezinho aqui, um último acessório. Deixa eu dar uma olhada no que é para mostrar para vocês. São borrachinhas, ó. São 4 borrachinhas. Eles vêm com uma fita aqui, dupla face. Então é para a gente colocar aqui na parte de baixo. Se você quiser colocar uma proteção a mais, né? Teria que tirar aqui a proteção da fita e colocar nas 4 laterais aqui para proteger o aparelho. Ele acaba absorvendo melhor ali, protegendo o aparelho. Pode ser interessante, principalmente para quem quer portabilidade com esse aparelho aqui. Então agora a gente já viu tudo que acompanha aqui o aparelho, vamos ligar e eu já mostro para vocês as primeiras impressões. Antes disso, só um recado rápido, se vocês quiserem dar uma olhadinha no preço desse projetor, que ele lançou com um preço até que bem interessante pela proposta do aparelho, se for analisar os concorrentes, eu vou deixar aqui na descrição o site oficial da LG, que no momento que eu tô gravando esse vídeo é o único site que tá vendendo esse produto aqui. E se você não vai comprar o seu projetor ainda, quer esperar uma boa promoção, a dica para vocês é acessar o nosso grupo de ofertas lá no WhatsApp. Sempre que aparece uma promoção interessante, seja em projetores, TVs, celulares ou outros dispositivos que tiverem realmente com preço muito bom, a gente vai avisar vocês por lá. Para acessar o grupo, é só entrar pelo link que está fixado no comentário desse vídeo, ou você pode escanear o QR Code que está passando aqui no canto da tela. Então liguei o projetor e a gente já dá de cara aqui com o sistema operacional dele. A gente consegue ver que é o mesmo sistema que a gente encontra nas Smart TVs mais modernas da marca, como eu já tinha adiantado para vocês. Então, por exemplo, aqui ó, aplicativos que ele já vem, inclusive já vem baixado. Netflix, Prime Video, Disney Plus, Google Play, Apple TV Plus, YouTube, Mercado Play.
Basicamente aqui os principais streaming já vem até baixado, mas se você quiser algum outro, dá para ir na loja de aplicativos, tem várias outras opções para vocês também colocarem aqui no projetor. Também tem o LG Channels, que é o aplicativo de TV via streaming da própria LG. Então vão ter vários canais aqui, ó. Até já dá pra gente ter uma noção de quanto tempo leva para carregar. Eu não tinha aberto esse aplicativo nenhuma vez aqui no projetor. Tô abrindo pela primeira vez com vocês. Então a primeira vez a tendência é que demore um pouquinho mais, né? Tá carregando, deixa eu até... Ó, como vocês podem ver, ó. Ainda tem que até aceitar os termos, eu realmente nunca tinha aberto esse aplicativo. Então demorou um pouquinho ali, como vocês viram, para abrir pela primeira vez. Mas ó, eu vou para Home, cliquei na casinha, agora vamos contar junto quanto tempo vai levar para abrir novamente. Eu vou clicar em 1, 2, 3, cliquei, 1, 2, 3... 4 segundos, mais ou menos. 1, 2 segundos para abrir o aplicativo e mais alguns segundos para conectar ali no serviço de streaming e o canal começar a tocar. Então eu tô achando um desempenho rápido. Vamos fazer um outro teste aqui, ó. Eu vou voltar para Home e agora vamos botar na Netflix. Cliquei, tá carregando e foi bem rápido também, ó. Já tá aqui com a Netflix aberta. Agora eu vou para Home novamente e vamos fazer o seguinte, eu vou no YouTube e vamos acompanhar o tempo que vai levar. Como vocês podem ver, tá funcionando bem. O único detalhe é que como o controle é infravermelho, a gente tem que apontar diretamente ali pro projetor para ele funcionar bem, ó. Vamos abrir o YouTube aqui. 1, 2, 3, cliquei. Olha só, abriu bem rapidamente. Agora vamos voltar na Netflix, como eu já abri ele antes, ó, vai ser mais rápido, quer ver? Vou clicar, 1, 2 segundinhos e já abriu o aplicativo aqui. Então, às vezes, na primeira inicialização do dia, pode ser que demore uns segundinhos a mais, ali uns 3, 4 segundos para abrir algum aplicativo, mas depois é quase instantâneo. Eu tô achando o desempenho dele muito bom. Vamos dar play a algum conteúdo aqui bem colorido para a gente ver como que tá a qualidade das cores. E olha só como as cores estão legais nesse projetor, estão bem vivas, bem interessante. Tô gostando bastante do resultado, ele tá entregando um brilho legal também. Inclusive, olha esse teste que eu tô passando para vocês, onde tem uma janela aberta com as luzes acesas e ainda dá para enxergar a imagem que o projetor tá nos oferecendo. Então eu gostei bastante do resultado, acho que ele tá entregando um brilho legal e cores que também são bem interessantes a princípio, pelo que eu tô vendo até aqui. Vamos agora colocar algum outro conteúdo pra gente ver mais algumas imagens. Vou dar play aqui no Avatar, que é outra série original da Netflix. E o detalhe é que vocês estão vendo uma imagem de mais ou menos 90 polegadas, mais ou menos 90 polegadas, e esse projetor está afastado apenas 55 centímetros da parede, ou seja, ele consegue fazer imagens bem grandes mesmo com distâncias pequenas. É quase como se a gente tivesse uma TV, a gente coloca em cima de uma bancada e ele vai projetar ali a imagem sem precisar a gente colocar lá do outro lado da sala. E outra coisa legal é que a gente consegue assistir e mesmo que tenha pessoas circulando ali na sala, não vai passar na frente da lente. Então isso não vai atrapalhar a projeção, dificilmente alguém vai passar na frente ali de onde está sendo emitida as projeções. Inclusive eu achei que o custo-benefício dele está bem interessante. Ele é um projetor lançamento que pelo menos no momento aqui está com um preço bem interessante, bem agressivo, pensando que é um projetor de ultra curta distância. Geralmente esses projetores têm uma faixa de preço bem mais elevada. Ó, agora é uma cena que tem um pouco mais de contraste, não é tão clara, não é tão brilhante, e mesmo assim a gente consegue reparar bem nos detalhes, a imagem está bem definida, lembrando que é um projetor de resolução 4K. Tem mais alguns detalhes interessantes que eu queria comentar sobre esse projetor. E o que eu queria mostrar para vocês é em relação ao menu de configurações. A gente tem um botão que abre esse menu e nesse próprio menu do projetor que aparece aqui no lado, a gente consegue fazer configurações rápidas aqui em relação à qualidade de imagem, para deixar as cores mais próximas do seu gosto pessoal. Tem alguns modos que deixam as cores mais naturais, outros deixam mais brilhantes, né? Outros aqui, ó, para você colocar diretamente na parede. Então, como a gente consegue reparar, ó, ele muda um pouco como o projetor se comporta, né? Você consegue escolher o modo que mais te agrada. Então aqui a gente também tem os modos de som, que mudam como o som se comporta, né? Tem alguns que deixam sons mais graves, outros priorizam as falas, e pelo que eu estava testando, a qualidade do projetor é razoável, tá? Não é muito incrível, até porque é um projetor compacto, os alto-falantes são pequenos, mas para assistir ali, fazer um cineminha em casa, dá para assistir os seus filmes e séries, pelo que eu estava testando, mas para músicas eu senti que faltou um pouco mais de grave, um pouco mais de refinamento, ou se você quiser mais qualidade e mais potência, tem como conectar uma soundbar aqui pelo HDMI ARC, ou dá para conectar uma caixinha de som Bluetooth aqui no projetor, né? Se você tiver alguma caixinha mais potente, é possível fazer isso para aumentar a imersão, porque claro, com o projetor, além da qualidade de imagem, é sempre legal um som que acompanhe essa definição, né? Então, como é um projetor compacto,
a qualidade de imagem tá bem legal, até me surpreendendo bastante por enquanto, mas o som não é tão incrível assim por causa de limitações mesmo ali de espaço. Outra configuração que eu queria mostrar para vocês, eu até botei aqui na tela inicial que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar, é o assistente de instalação que a gente tem aqui. Quando a gente clica nesse menu, ele vai abrir essa tela de configurações e aqui a gente consegue escolher alguns modos do projetor. A gente consegue aqui ajustar a borda em 4, 9 ou 15 pontos, então é um ajuste muito preciso desse projetor. Para quem não sabe para que isso funciona, por exemplo, digamos que a imagem não ficou bem certa na parede. O projetor ele vai ajustar isso de forma automática, mas se você quiser fazer um ajuste mais preciso, você consegue vir aqui, ó. No caso eu estou deixando a imagem pior, tá vendo que lá no canto a imagem tá ficando um pouco mais para dentro? Imagina que quando você ligou o projetor, tava desse jeito. Você consegue vir aqui no Keystone e corrigir. Tá vendo como ali como na esquerda ali no canto superior já tá melhorando, já tá ficando mais alinhada a imagem? É para isso que o Keystone serve, né? Então eu consigo ajustar aqui, né? Por exemplo, eu posso clicar mais um pouco aqui, ó, até a imagem ficar bem certinha na tela. Então, como a gente consegue ver, a gente tem esse ajuste de até 15 pontos, mas vale dizer que ele já faz esse ajuste de forma automática se você quiser, ó, tá até ligado ali o ajuste automático. Tô passando essa imagem para vocês verem como que fica esse resultado, então é só a gente mexer no projetor que ele já faz esse ajuste na tela, o que eu acho bem interessante. Outra coisa que a gente tem aqui, ó, é o escalonamento. Então aqui, na verdade, é como se fosse um zoom. Tá vendo? Ó, eu vou diminuir o tamanho da tela ou eu posso aumentar. Porque se digamos que a imagem ficou muito grande, você consegue diminuir ou aumentar sem precisar movimentar o projetor, o que é bem interessante. Também tem ajuste de foco, mas vale dizer que o ajuste de foco também funciona de forma automática aqui nesse projetor, se você preferir. E o ajuste está perfeito aqui no meu ponto de vista. Então vamos lá abrir o YouTube mais uma vez. Vou abrir um vídeo qualquer aqui, um vídeo com HDR. Ó. Viu que lá em cima apareceu o sinalzinho do HDR lá no canto direito superior? É porque esse projetor aqui tem suporte, além do 4K, ao HDR, que deixa as imagens mais vibrantes na tela, né? Então bem interessante que também já tenha esse suporte. A imagem do projetor realmente é muito bonita, bem surpreendente, estou gostando bastante do que eu estou vendo até então. É claro que eu vou continuar testando para trazer mais informações para vocês, porque provavelmente vai ter alguns outros pontos positivos que eu ainda vou descobrir, talvez eu descubra algo que não seja tão positivo assim. Então se você ainda está com muitas dúvidas, não vai comprar o seu projetor ainda, fica a dica, se inscrevam no canal para não estar perdendo a nossa análise completa desse projetor. Vou comparar ele lado a lado com alguns projetores para ter uma noção melhor de como ele se sai em relação aos concorrentes, e aí eu volto com esse vídeo mais completo. Mas se você já quer dar uma olhadinha no preço dele, eu vou deixar o link do site oficial da LG, que até então é o único local que está vendendo esse projetor. Eu comprei inclusive o meu por lá na pré-venda. Se vocês quiserem dar uma olhada melhor ali como que tá os valores, e se tiver algum cupom de desconto eu vou deixar também na descrição, vocês podem testar se está funcionando ainda ou não. Inclusive a gente tem alguns cupons exclusivos lá no site da LG, vou deixar todos na descrição, caso algum funcione com esse projetor, para vocês estarem conseguindo um desconto ainda maior. E também quem paga com Pix no site da LG geralmente também tem um desconto lá na finalização, que é bem interessante. Mas voltando, se você não vai comprar o seu projetor ainda, uma outra dica para vocês é acesso ao nosso grupo exclusivo de ofertas lá no WhatsApp. Sempre que aparece um projetor com um bom preço, a gente manda para vocês, seja esse modelo da LG, seja algum outro aparelho interessante, também outros produtos como TVs e soundbars, a gente também envia por lá. Então fica de olho. A gente monitora os preços durante todo o ano e só manda lá quando realmente tem uma promoção valendo bastante a pena. Para acessar o grupo, eu vou deixar fixado o link no primeiro comentário desse vídeo, ou se você preferir, pode escanear o QR Code que está passando ali no canto da tela para também fazer esse acesso sem nenhum custo ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Enfim, pessoal, o vídeo hoje seria esse, são minhas primeiras impressões, as primeiras imagens do projetor em funcionamento. Acredito que a gente é o primeiro canal do YouTube a trazer esse projetor. Se a gente não for o primeiro, a gente é um dos primeiros, porque como eu falei, a gente comprou na pré-venda com dinheiro do próprio canal, para poder trazer esse conteúdo o quanto antes para vocês. Então não esqueçam de deixar seu like aqui, porque isso ajuda demais, fortalece o canal a continuar trazendo os produtos para fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Muito obrigado por enquanto e até a próxima!